In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então celebramos hoje São Hipólito e São Ponciano. E vejam Santo Hipólito, Cassiano. Vejam que Santo Hipólito é o primeiro antipapa. Ó, viram? Estamos aí com o primeiro antipapa e o último. O primeiro Hipólito e o último Francisco. Eu fico admirado de tantas coisas do povo que luta por não enxergar, né? Na verdade, é uma luta ferrenha que eles levam para não ver, para não enxergar aquilo que está acontecendo ao derredor, no mundo e na igreja. É uma luta insana, porque não é são, né? Não é saudável. É insana mesmo, é insana mesmo. Vejam, primeiro, queria dizer da diferença, eu tenho dito isso mais vezes, mas agora que celebrando o Santo Hipólito fica santo, santo, um antipapa, que nós chamamos de santo, é Santo Hipólito. Tá? Santo, entre outras, porque, afinal, reconheceu o erro da sua pretensão de ser papa, e voltou atrás e morreu como um mártir, né? Como verdadeira profissão da fé católica, em comunhão com a igreja. Isso aqui é importante. Agora, o que nós temos que perceber é que em Francisco, esse último antipapa, nós temos uma figura toda diferente, queridos. Aqui já não é simplesmente um homem que está teimando em um direito que usurpou, que não tem. Não. Aqui nós temos um homem, vejam, não esqueçam isto, que perfaz a figura do falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. E quando digo seguintes, não digo sem razão, porque seguindo adiante a leitura do Apocalipse, a gente vê o destino deste homem. Ali o Apocalipse diz que o falso profeta descerá ao inferno em corpo e alma. Ele já está condenado. Este homem, Jorge Mário Bergoglio, já está condenado. Não fará como o primeiro. Até porque, como eu sempre digo, ele é absolutamente diferente do primeiro e dos outros 30 e tantos que foram falsos profetas. Eu digo, foram antipapas como ele. Porque aqueles amaram a igreja. Este a odeia. Tantos dos antipapas anteriores se aferravam ao papado justamente para salvar o papado e a igreja. Já o Francisco, não ama o papado. Não ama. E não perde ocasião para destruí-lo. Destruir o próprio papado. E só basta ler a Evangelii Gaudium, está lá. Tem um programa inteiro que ele está executando a mais do que ali dito. Está executando a mais do que ali dito de destruição da Igreja Católica. Em tudo, nos seus dogmas, na sua disciplina, na sua moral, em tudo. Ele está destruindo a Igreja. E quando eu digo a mais, também não digo jogando palavra fora. Eu estou lembrando, por exemplo, de quando ele, na Evangelii Gaudium, diz que vai defender que ele não é favorável ao aborto. Mas ele não tem se demonstrado assim. Vejam no caso da Argentina. Agora soube que Macri
está disposto a burlar o pedido de aborto, foi vencido no Senado. Houve uma festa dos católicos na Argentina. Foi vencido. Mas Macri agora quer burlar isso aí, colocando lá, por um decreto, uma lei onde permita o aborto. E toda essa discussão, tudo isso, sem uma única palavra do seu cidadão, Jorge Mário Bergoglio. E não fora por esse passo negativo, e veja que ele já tinha tomado um passo assim na própria Itália. Se não fosse por esse passo negativo, podemos falar daqueles positivos, quando ele chama no Vaticano e dá medalhas para pessoas que publicamente se confessam abortistas e mostram com fotografia praticando aborto, doutores praticando aborto. E confesso ter praticado milhares de abortos. E Francisco, esse antipapa, a encomiar aquela pessoa, abolindo, por exemplo, a premiá-la com medalhas e dizer que é exemplo de. Quer dizer, eu digo há mais, porque isso está contradizendo aquilo mesmo que tinha colocado na Evangelho de Gáudio. Então, dizer, este homem não é como. Aí o pessoal fica dizendo, não, mas. E quanto mais eu, que sou doutor em direito, eu devia reconhecer isto. Que um Papa ninguém julga. Só o próximo Papa poderia julgá-lo. Agora, talvez por isso tantos cardeais que viram, estão vendo que a sua eleição foi fraudulenta, pensam estar guardando o segredo. Mas não, queridos cardeais, deixa-me dizer-vos, não existe essa obrigação de segredo. Não existe. Porque aquilo não foi um conclave. Foi um conclave porque várias portas, vários selos que fechavam, faziam o conclave, que fechavam aquelas portas, foram rompidas durante o conclave. Não foi um conclave porque já se vinha armando a eleição fraudulenta deste homem desde antes do seu antecessor. Desde antes da eleição do seu antecessor. Esta quadrilha está publicado, o próprio homem falou sobre isto. É confessado, a coisa é confessa. E todo mundo sabe que, por exemplo, Martini era um inimigo público de João Paulo II e depois de Bento XVI. Inimigo público, Martini, o cardeal Martini, que era então arcebispo em Milão. Todo mundo sabe disso. Eu estive em Milão, conversei com o pessoal de lá. Sentei-me à mesa com um doutorando que defendia uma tese justamente sobre Martini. Ele sabia muito bem que Martini era inimigo declarado de João Paulo II e depois de Bento XVI. Um dos cabeças, justamente, da máfia de Galen, junto com Daniels e outros aí. Então, quer dizer, por que esses cardeais se sentem na obrigação de guardar o segredo? Não há guardar segredo diante de uma pessoa que se está vendo a toda a prova, que tem um programa de destruição, está executando o programa de destruição da igreja. Isso é inconcebível. Eu tenho vontade de fazer não sei o que com um cardeal destes. Né? E aqui incluo o Bento XVI. Incluo o Bento XVI no seu silêncio.
possível um homem tão luminar, tão inteligente, tão ovacionado como o maior dentre todos os teólogos do século. Não, eu não admito. E não chamo de maior, não chamo. Eu não chamo. Porque para mim é o melhor. Só sabe repetir livros. Isso não é fazer teologia. Só sabe, isso não é ser doutor. O doutor sempre tem que acrescentar. A gente é doutor porque defendeu uma tese. Nós fomos adiante na nossa ciência. Fomos adiante. Na minha tese tem vários pontos onde eu fui avante na ciência. Tem que ir avante, não pode só repetir livros. Ser um erudito. Isso aí qualquer um pode ser, é só ter uma biblioteca à disposição e lermos. Pegar um pedacinho aqui, pedacinho lá e pronto. Não precisa ler todo o livro. É um erudito. Aparece como um erudito. Mas um doutor é algo mais. É algo mais do que um erudito. Ele dá passos, ele avança na ciência. E daí? Não consegue ver? Não consegue enxergar? Como pode? Eu não admito isso. Então, me vem com essa desculpa. Não, só um futuro Papa pode julgar se ele foi ou não verdadeiramente um antipapa. Ora, queridos, nós estamos numa condição toda particular, toda peculiar, toda especial. Peculiar é o nome mais jurídico, palavra mais jurídica para se usar. Toda peculiar, que nos impõe o julgamento. E aqui eu não digo só dos cardeais, né? Dos bispos, dos padres, mas o último dos leigos. O último dos leigos está obrigado ao julgamento. Né? Está obrigado a me entender e a julgar, segundo aquilo que digo. Porque aqui não se trata de esperar um futuro Papa, porque não haverá futuro Papa, por esta simples razão. O último Papa legítimo da Igreja está aí ainda, foi Bento XVI. A gente não sabe bem o que dizer da renúncia dele, embora não queremos ser mais teimosos do que ele, que continua afirmando a sua renúncia. Então, mas foi o último. Não haverá sucessor de Francisco. Até porque haver aqueles que ele escolhe como cardeais, desses então seria um hipotético sucessor. Eu não digo que seria pior do que ele, porque não é possível ser pior do que o falso profeta. Né? Só o anticristo e Lúcifer são piores do que é um bobalhão na mão deles. É um bobalhão na mão dos dois. O falso profeta é um bobalhão, é o bobo da corte dos dois. É o bobo da corte dos dois. Então não digo que seria pior do que esse, mas trataria de igualá-lo, trataria de segui-lo. Nós estamos cheios de falsos profetas nesta contra-igreja. Cheios, desde lá de cima, cardeais e bispos e padres e leigos que defendem essas ideias todas tortas, todas destrutivas da igreja que propala Francisco. Não nos esqueçamos que justamente esse é um método de ação dele, que vem dos jesuítas, dessa clã, que é inocular o seu veneno nos outros. Eles chamam de periferia, para dizer-se isentos, né? Como se tivesse a ideia vindo lá dos pequenos, dos menores, né? Que eles simplesmente estão adotando. E essa é uma estratégia já denunciada pelos papas antes do Vaticano II, né? Que denunciavam o modernismo. Né? Então, é inútil, não haverá outro Papa. É nós que temos que julgar, porque estamos no fim dos tempos. Eis a razão. Aliás, todo homem nesse sentido sempre esteve no fim do seu tempo. E tinha que fazer o julgamento das realidades, a ver se seguia esse ou aquele, ou
o que fazer na própria vida. Né? Mas e nós que estamos no fim de todos os tempos, né? Nos impõe a obrigação de julgar e de acertar o julgamento, de executar a sentença. Né? Não haverá depois outro que eu faça em nosso nome, em nosso lugar, com a oficialidade que esta gente pretende esperar. Tá? Não haverá. É agora, é nós. E diante do fim de todos os tempos, precisamos entender que exatamente esse é um sinal do fim de todos os tempos. E com coragem, declarar e, a partir daí, se executar a sentença, sair a denunciar e a propalar e a dizer e sair da contra-igreja. Esse é um ponto importantíssimo. Sair da contra-igreja. Não fique na contra-igreja. Não fique na contra-igreja de mergulho. Saia imediatamente de lá. Ele vos entregará nas mãos do anticristo. Este é o ponto. Padres, bispos não querem entender. Quem não reconhece Francisco como o falso profeta, quem, embora reconhecendo que Francisco é o falso profeta, que estamos no fim dos tempos, né, mas permanece na contra-igreja, usará os mesmos argumentos para depois permanecer com o anticristo. É pecado gravíssimo. É pecado de destruição da igreja. Não há pecado maior. Não há. É o pecado do anticristo, de destruição da igreja. É o que faz o falso profeta. Queridos, o anticristo, nesse sentido, só fará o epílogo, porque tudo mais já terá sido feito, já está sendo feito pelo esse antipapa e falso profeta Bergoglio. Já. Então, não há argumento que nos possa fazer esperar. Não podemos esperar nada, nem ninguém. É nós. É esse momento crítico, tremendo da história que incumbe a nós viver e responder de acordo. Esta é a nossa história. Esta é a nossa história. Não é a história de uma futura igreja, de um futuro papa. Não, esta é a nossa história. Agora nós temos que responder diante de Deus aquilo que está. Cremos ou não cremos nas Sagradas Escrituras? E não é só nas Sagradas Escrituras. É nas Sagradas Escrituras, com tudo aquilo que a Santa Igreja vem ensinando, com o magistério da Igreja. Inclusive aquele recolhido no catecismo, inclusive no último catecismo, o catecismo de João Paulo II, onde estamos bem avisados de que isso nos aconteceria. Estamos, inclusive, de que restaríamos poucos. Inclusive isso. Que haveria uma igreja remanescente, que somos nós. De poucos, porque a grande multidão prefere não ver tudo isto, não ver a razão, ouvir a razão de tudo aquilo que eu estou dizendo. Não ouvir, de jeito nenhum. E, com isto, mantém-se contra a igreja, dão apoio ao falso profeta, submeter-se-ão ao anticristo, e estão perigando de com eles, porque o Apocalipse diz que os dois juntos vão se precipitar ao inferno. É isso que está em jogo, a vida eterna. Céu ou inferno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.